A minha vinda a Nova Lima para inaugurar essa extraordinária nova empresa brasileira, ela é mais do que inaugurar uma fábrica. É fortalecer uma relação com a família Marisguer. O primeiro Marisguer que eu conheci na vida foi o João Batista, que está aqui na frente. Uma das figuras mais inteligentes que eu conheci na política. Ele era tão inteligente que ele terminou não cabendo no PT. Teve uma divergência interna, perdeu uma convenção no PT. Eu estive na convenção. À noite fomos fazer uma reunião para tentar demovê-lo, porque ele tinha perdido a convenção. E ele, contra a minha vontade, saiu do PT. Mas um dia ele vai voltar. O bom filho, a casa retorna. E eu não conhecia o companheiro Valfrido. Eu tinha sido eleito presidente da República, e eu queria montar um ministério mais amplo possível, e eu queria pessoas de bem. E me falaram, olha, tem um rapaz do PTB, que já foi secretário da Educação em Minas Gerais, já foi deputado federal, seria importante você conversar com ele. E eu fui conversar com o Valfrido. E na época, o Valfrido me contou uma história, que eu vou contar aqui para vocês. Tinha um processo aqui em Minas Gerais de uma acusação de agressão física a uma senhora, uma mulher, sabe? E o Valfrido estava muito deprimido e falou, presidente, eu não posso aceitar, porque tem uma denúncia que envolve meu nome lá, uma coisa que eu nem conheço, e eu, se aceitar esse seu cargo, as pessoas vão para a imprensa e vão massacrar, e eu amo a minha Sheila, eu não quero causar problema dentro de casa, tudo. Eu falei, Valfrido, você fez o que estão dizendo que você fez? Ele falou, não. Eu falei, então assuma a responsabilidade, venha para o governo e vamos brigar para defender a sua inocência e a sua honra. E assim ele fez, e foi para o governo, e foi uma das pessoas mais extraordinárias que eu conheci. Eu, às vezes, fico pensando que o Brasil não deveria falar de inteligência artificial. Porque quando você vê o Valfrido falar, você fica pensando por quê que um país que tem uma inteligência dessa precisa de inteligência artificial. Por quê? Por que a gente não valorizar a inteligência humana, sabe? E depois é o seguinte, quando eu conheci o Valfrido, eu não gostava de banqueiro. E aí eu conheci o Zé Luiz na casa do Valfrido. Eu falei, banqueiro não é tão ruim assim não. E quando fui me despedir, ganhei da esposa do Zé Luiz uma cachorra maravilhosa, que viveu comigo e viveu com a Dilma também. E depois, cada vez que hoje a história do Valfrido, do irmão mais velho dele, eu fico imaginando que família privilegiada o pai e a mãe do Valfrido criaram. Inclusive o Tiago, filho do João Batista Marisguer, que muitas vezes teve que ceder a cama dele para eu dormir, quando a gente estava construindo o Partido dos Trabalhadores. Então, Valfrido, eu deixei meu discurso de lado, porque depois da tua fala eu vou te explicar por que eu pedi para você falar. A gente não ama quem a gente não conhece. É mentira você dizer que você ama uma coisa que você não conhece. Porque é o conhecimento, é a relação que faz você gostar ou não gostar de uma coisa. E quando o Valfrido me fala da Pion, ele me fala isso desde que ele entrou no governo. Ele tinha uma obsessão de criar essa fábrica. E quando ele foi me convidar e ele falou, eu falei, Valfrido, é o seguinte, você tem que contar essa história, para que as pessoas que estejam lá, os jornalistas que estejam cobrindo, não tratem esse encontro aqui como apenas a inauguração de uma fábrica de produção de gasolina. Isso aqui é a consolidação de um sonho, de uma vida de amor e de crença de um ser humano e de vários seres humanos. É muito mais do que uma fábrica. E sabe quem vai te agradecer pro resto da vida? A minha bisneta, que tem 7 anos de idade e tem diabetes 1. Ela vive com o aparelho com o celular. Cada coisa que ela come, ela tem que controlar. E o que é fantástico é que ela pede para a mãe e para o pai aplicar a insulina dela. Ela já não tem mais medo, já faz parte da vida dela. Então eu acho que se ela estiver acompanhando, não sei se você sabe o que você falou aqui, foi transmitido ao vivo pela rede do Stuka, ou pela rede do PT. Então,
ela deve estar assistindo. Então eu quero que a minha bisneta, a Ana Lua, saiba que essa figura simpática aqui vai te dar tranquilidade para você viver mais do que eu e mais do que ele está vivendo, porque a vida precisa que os bons vivam muito e que os maus descansem logo. É assim que a bunda é. Então, na verdade, quem deveria estar falando aqui era o companheiro Fernando Haddad. Porque vocês sabem que eu sou tido como um cara de sorte. Toda vez que eu ganho umas eleições, as pessoas falam, está dando certo porque o Lula tem sorte. Está dando certo porque o Lula tem sorte. É muito preconceito de não admitir que não é sorte. Porque se eu tivesse a sorte que eles pensam que tem, eu ganhava na loteria. Nunca joguei porque eu acho que eu não tenho sorte para jogar. Agora, eu acredito nas coisas que eu faço. Eu tenho um sonho. E eu acredito que o ser humano pode fazer tudo o que ele quer. Tudo. Basta que ele tenha determinação e não fraqueje diante de nenhum obstáculo. É assim que eu aprendi a viver com uma mãe que criou 8 filhos. Eu fui o primeiro a ter um diploma primário. Fui o único a ter um curso técnico. Fui o primeiro a ter uma casa, a ter uma televisão, a ter um carro. E fui o único a ser presidente da República, porque não cabia 2 irmãos na presidência da República, era um só. E eu acho que, eu vou dizer para vocês aqui com muita sinceridade, ser presidente da República não é difícil. É só você fazer o óbvio. Aquilo que você diz que sabe fazer antes da campanha. Aquilo que você diz que vai fazer quando está em campanha, então tem que colocar em prática. Eu voltei a governar o Brasil com a determinação de provar aqueles que por alguns momentos não gostam mais de democracia, que preferem a mentira, que preferem o ódio, que preferem a provocação. Eu quero provar para eles que um país construído à base da verdade, à base do amor, à base da fraternidade, da democracia e da solidariedade é um país muito melhor do que um país criado na base do ódio, do que um país criado na arte da desavença. E esse país está sendo criado. Eu estou distribuindo agora, Haddad, eu nem te falei isso, eu mandei preparar tudo o que nós fizemos em 14 meses. E vou distribuir para cada deputado na Câmara dos Deputados e para cada senador. Todos eles vão receber. Quem é do governo, quem não é do governo, quem fala mal, quem fala bem, todos eles. E eles têm que saber o seguinte, eles podem continuar acreditando no que eles quiserem, mas eles têm a obrigação de saber o que está acontecendo no país deles. Eu estou aqui para dizer para vocês que não tem volta. Essa semana, o Haddad me apresentou uma proposta econômica. Nós já tínhamos criado uma coisa chamada Desenrola. Eu falei para o Haddad, se o Desenrola estiver certo, o pessoal que discute o Prêmio Nobel da Economia vai ter que dar para a tua equipe. Porque o Desenrola, nós fizemos a campanha sabendo que tinha 72 milhões de famílias brasileiras devendo. Vocês cansaram de ouvir candidato falar isso. A primeira coisa que nós falamos é o seguinte, se tem 72 milhões devendo, significa que nós não vamos ter consumidor no país. Se não tem consumidor, não tem produção. Se não tem produção, não tem emprego. Se não tem emprego, não tem salário. É o fim do mundo. Vai ter só o Bolsa Família que vai sustentar as pessoas e cada vez vai ter menos dinheiro porque a gente arrecadaria menos se não tivesse emprego.